pessoal, neste vídeo nós vamos falar de concordâncias, eu acho mais fáceis, tá? Então, é só ter atenção mesmo. Nós vamos primeiro falar dos adjetivos próprio, anexo, incluso e obrigado. Vão concordar em gênero, feminino ou masculino, e número, singular ou plural, com o substantivo que está se referindo, tá bom? Olha, as próprias alunas compareceram à reunião na escola. Estou fazendo a concordância, que estamos fazendo a concordância com o substantivo alunas. Por isso, as próprias. Se fosse alunos, seria os próprios, certo? Se fosse aluna, seria a própria. Então, vou concordar em gênero e número com o substantivo. Os formulários estão anexos ao documento. Anexos está no plural e masculino, concordando com quem? Com os formulários, masculino, plural, certo? Os orçamentos estão inclusos no documento. Faça a concordância com o substantivo, masculino, plural. Obrigada, agradeceu a atriz após o espetáculo. Não importa para quem eu estou falando. Se eu sou do sexo feminino, eu vou falar obrigada. Se eu sou do sexo masculino, né? No caso aí, vocês são do sexo masculino, vocês vão utilizar o obrigado. Às vezes, há a dúvida de que eu tô falando, rapaz, estou falando com uma moça, estou agradecendo a uma moça. Então, eu falo obrigado ou obrigada. Você vai concordar com você, é você que está falando, então você vai utilizar masculino, obrigado. Se sou eu, Gislaine, que estou agradecendo a um rapaz, eu vou falar obrigada. Concorda com quem fala e não com quem se fala, joia? Agora nós vamos aqui, ó, para o mesmo e o bastante. Ora, podem funcionar como advérbios, e aí são invariáveis, e ora podem funcionar como adjetivos, sendo assim variáveis, tá bom? Então, olha, as alunas enviaram mesmo a solicitação para o diretor da escola. Esse mesmo significa realmente. Então, ele é um advérbio. Então, ele vai ficar no singular, né, no masculino, normalmente. Agora, quando eu consigo trocar a palavra mesmo por exemplo, próprias, vai ter a função de adjetivo. Então, vai flexionar, certo? As alunas mesmas enviaram a solicitação para o diretor da escola. As próprias alunas, viram? Se eu consigo fazer essa troca, eu vou flexionar. Se eu não consigo, eu não flexiono. Mesma coisa acontece com a palavra bastante. Se não couber flexão, se você conseguir trocar por muito e não flexionar, eu vou ter um advérbio, então vai ficar só bastante. Se eu consigo trocar por muitas, vai ser um adjetivo e vai flexionar. Olha, tenho bastantes figurinhas, tenho muitas figurinhas. Foram bastante produtivas as reuniões do grupo de alunos. Então, quando eu troco, olha, não cabe muitas, certo? Foram muitas produtivas? Não cabe, não é? Só de falar a gente vê que tá errado. Foram muito produtivas. Então, bastante no singular, certo? Seguindo aqui, a gente tem a regra do muito e do pouco, é a mesma coisa lá do bastante, tá? Você vai ver, se você conseguir pluralizar como muitos convidados, vai funcionar como um adjetivo, como um pronome, tá? Dependendo da situação. Se você não consegue flexionar como trabalhou muito, aí funciona como advérbio, certo? Poucos espectadores, olha, flexionou, então funciona aqui como pronome, certo? Então pode ser, ele é variável. Agora, ó, estão pouco acostumados, não flexiona, não falo poucos acostumados, não é? Então, é um adjetivo.
As palavras caro, barato e só, já falei para vocês lá atrás, vou só reforçar. Pagamos caro pelas embalagens para presente. Então, aqui está funcionando como advérbio. Não vou falar pagamos caros, certo? Só de falar a gente consegue perceber, né? As embalagens para presente são caras. Então, concorda aqui com as embalagens. Porém, se eu tivesse aqui o verbo custar, eu não poderia colocar caras, né? Eu colocaria as embalagens para presente custam, eu iria trocar, né, o verbo ser pelo custar, custam caro, certo? Olha, aquela moto importada não custa barato. Olha, com o verbo custar vai ficar barato e caro, tá? Sem o verbo custar, mesmo eles, né, aqui ele tá subentendido, tá, gente? Sem o verbo custar, eu vou concordar com aquilo que eu estou falando. Não são baratas as roupas. Então, tô concordando. Não tem o verbo custar, tem o verbo ser aqui. Aqueles alunos só precisam estudar mais para as provas. Aquelas idosas vivem sós em suas casas. Olha só, aqui, ó, aqueles alunos só precisam, eu troco por somente, não é? E aqui, sozinhas. Então, sós está no plural por isso, tá? Eu troco por sozinhas, certo? Então, sozinhas é plural, sós é plural. Somente é singular. Então, só singular. Se eu tiver, gente, mais aqui abaixo, eu tenho a atenção aqui, ó, para a expressão a sós. Ela é invariável, tá? Só existe a sós. A só não existe. Então, olha, o rapaz e a moça ficaram a sós na festa por alguns minutos, certo? Não existe a só. Não existe. Tá errado. É invariável. Só existe a sós. A palavra meio. Quando significar um pouco, meio, invariável. Estou meio confusa, tá? Estou meio, é um pouco. Agora, quando significar metade, aí vai ser meia, não é? Olha, comemos meia torta de limão, é a metade. As crianças estavam meio agitadas naquela tarde. Então, meio significando um pouco é invariável, tá? Não posso dizer que as crianças estavam meias agitadas. Completamente errado, não é? Não estava metade dela, não. Elas estavam agitadas por inteiro, certo? Então, trocando meio por um pouco, ficará somente meio. Se eu troco por metade, poderá flexionar indo para o feminino. A palavra menos é invariável, não existe menos de jeito nenhum. Ela está menos preocupada, certo? Não existe menos, bem simples assim. A palavra ou as expressões agora que nós vamos falar. As expressões é bom, é proibido, é necessário, é preciso. Eu vou ver se tem o artigo, se tem um pronome, certo? Alguma coisa que faça eu colocar é proibida, é permitida, tá? Como assim? Olha, é proibida a entrada de pessoas estranhas. Olha o artigo A. Estão vendo? Então, por isso, proibida. É proibido entrada. Por quê? Eu não tenho artigo, certo? Se eu não tenho o artigo aqui, ó, proibido, tá? Olha, a atividade física é boa para a saúde. Olha o artigo, então, boa. Atividade física é bom para a saúde. Não tem o artigo, bom fica no masculino. É necessário atenção a esse caso. Não tem o artigo, não tem um pronome, não tem um adjetivo, então, necessário.
é necessária muita atenção a esse caso. Eu tenho aqui, ó, um adjetivo no feminino, muita, certo? Então, necessária. Se eu tivesse, é necessária, esta atividade física, vamos trocar aqui, ó, o a por esta. Esta atividade física é boa para a saúde. Por quê? Ah, mas esta não é artigo, mas é um pronome, tá? Então, você vai olhar. Se tiver o artigo, um pronome ou um adjetivo, eu posso e devo flexionar a minha locução, passando ela para o feminino. Se eu não tiver, ela ficará no masculino. Agora, gente, por último, nós vamos falar da concordância aqui, ó, com um caso especial da silepse. Então, pode acontecer a silepse de gênero, que é masculino ou feminino, certo? E a silepse de número, que é singular ou plural. Como assim? Olha, Sua Excelência, o juiz parece nervoso hoje. Então, Sua Excelência está no feminino, não é? E a característica, o adjetivo, está no masculino, nervoso, certo? Então, está acontecendo aqui uma silepse de gênero. Olha, os brasileiros somos muito acolhedores. Olha só a silepse de número aqui. Os brasileiros são eles, não é? E somos, o verbo está conjugado lá no nós. Então, aqui, ó, eu tenho a primeira pessoa do plural. E aqui, ó, o meu sujeito está na terceira pessoa do plural. Então, está acontecendo a silepse de número, porque estão em pessoas diferentes, certo?